Senhor presidente, senador João Alberto Souza, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores, ouvintes, internautas, votei ontem a favor da intervenção no estado do Rio de Janeiro. Morei no Rio de Janeiro 11 anos, estudei lá, tenho lembranças maravilhosas daquela cidade maravilhosa. Votei a favor porque estava penalizado da situação do Rio de Janeiro. Votei a favor porque estava receoso de ir ao Rio de Janeiro. Votei a favor porque entendo de que a intervenção no Rio de Janeiro é também uma demonstração de, tal como aqui no Senado, o presidente Eunício Oliveira escolheu a segurança como um tema prioritário, essa intervenção demonstra que o Executivo também está escolhendo a segurança como um tema prioritário. Espero que o Judiciário também faça isto. Mas eu vim falar aqui hoje, seguindo a linha do planejamento que fiz para esse período aqui, vim falar de um projeto que eu entendo virtuoso, que já tramita aqui no Senado. É um projeto da nobre senadora Maria do Carmo Alves, e que fala da flexibilização da estabilidade do servidor público. É um tema que eu entendo relevante para o nosso país. É mais do que comum ouvirmos que o Estado brasileiro não tem uma gestão eficiente. Este lastimável diagnóstico, que toma contornos quase que como um infortúnio para o nosso país, decorre de um ciclo vicioso da administração pública, uma vez que os entes da federação não oferecem serviços de qualidade, mas cobram, ainda assim, tributos muito elevados da sociedade. Como uma das causas do problema, aparece, a meu ver, a quase que irrevogável estabilidade do servidor público. O concursado tem méritos, é verdade, por ser aprovado nas provas do seu cargo, mas após a seleção, não passa por avaliação periódica dos seus resultados. São anos de carreira em direção a uma aposentadoria com rendimentos integrais, independentemente de como tenha sido o desempenho das suas funções. Pode-se dizer que o modelo atual de gestão de pessoas premia a falta de compromisso com o Estado. É uma lógica perversa e até mesmo injusta, pois os servidores empenhados e producentes trabalham mais e não são recompensados por isso. A situação é nociva para todos e pode provocar danos aos próprios servidores, pois estimula a negligência, atrofia a capacidade criativa e produtiva do servidor, além de gerar sentimento de fossilização. Um cenário que pode ser, além de depressivo, ruim para a dignidade, corrosivo para o caráter. O servidor precisa ser estimulado a se afirmar, a sentir-se indivíduo útil e produtivo e potencializar as suas habilidades. Em um ambiente de gestão eficiente, o trabalhador, seja do setor público, seja do privado, tem a obrigação profissional de dar a correta contrapartida pelo seu salário. Em minha jornada como empreendedor, pude perceber que o funcionário que cumpre metas e recebe por seus resultados sempre é mais produtivo. Todavia, no setor público, não são poucos os contratados, bem pagos, que não têm compromisso com o ente que os remunera. É necessário que o Estado brasileiro sente no divã e proceda à devida reflexão. Devemos encarar a realidade, valorizar e preservar a saúde das instituições, ou devemos continuar privilegiando os interesses pessoais, em detrimento do bom funcionamento do nosso país? A estabilidade absoluta do servidor público, como ocorre no Brasil, não cabe no mundo contemporâneo. Nobres colegas, senadoras e senadores, pudemos, nos últimos meses, acompanhar um esforço de modernização das relações de trabalho no nosso país, através da bem-sucedida reforma trabalhista
em favor da maior agilidade na geração de empregos e melhor produtividade das empresas nacionais. Mas essas reformas não têm efeito sobre o serviço público. Em nosso entendimento, uma medida imediata a ser aprovada seria a flexibilização da estabilidade. O servidor ficaria sujeito ao mínimo de controle de produtividade e qualidade, como acontece em qualquer relação do trabalho, fora do serviço público brasileiro. E por esse motivo que manifesto o meu apoio e solicito aos demais parlamentares prioridade ao projeto de lei número 116 de 2017, de autoria da senadora Maria do Carmo Alves. O projeto, que se encontra pendente de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais e sob a relatoria do eminente senador Ayrton Sandoval, prevê situações em que o servidor poderá perder o cargo em razão de insuficiência de desempenho. Como fatores de avaliação fixos, o artigo 8º da proposta considera o que é essencial: a qualidade no desempenho das funções e a sua produtividade. Dessa forma, o servidor terá seu desempenho mensurado quanto à adequação e tempestividade na entrega dos trabalhos. Essa proposta pretende regulamentar o artigo 41 da Constituição, que já expressa desde a emenda 19 de 1998 a possibilidade de exoneração do servidor mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar e assegurada, obviamente, a ampla defesa. Portanto, já faz 20 anos que a emenda entrou em vigor, mas este Parlamento ainda não aprovou uma norma para regulamentar a flexibilização da estabilidade no serviço público. Este seria, certamente, um dos pilares da atual reforma da gestão pública, que, ao meu ver, precisa ser reestruturada para funcionar de modo adequado. Conhecido e muito comentado relatório recente do Banco Mundial demonstrou que o Brasil gasta mais com funcionalismo do que os Estados Unidos e a França. Estamos indo na contramão dos países envolvidos. Enquanto nos Estados Unidos a tendência de gasto com funcionalismo é de queda, no Brasil o dispêndio subiu. Nos últimos 10 anos, saímos de um percentual de 11,6% do PIB para 13,1%. Nos Estados Unidos, o percentual é de 9%. Nobres senadoras e senadores, espectadores, ouvintes, internautas, a consolidação institucional ocorrida nas últimas décadas criou um marco legal para proteger o cidadão e combater a corrupção no setor público. Passamos por uma reforma gerencial mediante a criação das agências reguladoras, o fortalecimento do Ministério Público, até exagerado, ao meu ver, e dos mecanismos de auditoria interna e externa, assim como a criação do Conselho Nacional de Justiça, entre vários outros elementos que caracterizaram a evolução institucional. Um próximo passo deve consistir em modificar as relações entre o Estado e seus servidores, em direção à sua valorização como trabalhadores, como profissionais, como pessoas, e a efetiva melhoria da prestação de serviço público. Essa reivindicação não é só minha, mas de tantos cidadãos brasileiros que pagam caro os seus tributos. A distância na avaliação internacional do Brasil entre a iniciativa privada e o setor público é muito grande. Somos muito melhores, muito mais eficientes no setor privado do que no setor público. Segundo o Banco Mundial, o gap salarial entre setor público e privado é de 67%, ou seja, o salário médio do servidor público é 67% maior do que o do trabalhador da iniciativa privada. Uma injustiça. Sinalizações corretas e medidas concretas já existem em projetos tramitando nas duas casas legislativas, mas precisam ser identificadas e priorizadas. Uma delas, repito, é a do PLS número 116 de 2017. Faço um apelo para que a sua tramitação seja agilizada. Ganharão todos os brasileiros. Muito obrigado.